Você sabia que dá para o seu filho ser milionário quando ele atingir 21 anos através de uma carteira de investimentos que tu vai montar para ele? Nesse vídeo que eu vou procurar fazer muito rápido, muito direto ao ponto, eu vou mostrar para vocês algumas orientações de como deveria ser essa carteira. Mas primeiro, só para vocês terem ideia de alguns valores que é possível alcançar num prazo de investimentos, vamos dizer, de 21 anos. Então, quando teu filho nasceu, até ele atingir a maioridade, que aqui no Brasil é 18 anos, mas tem alguns benefícios, às vezes, que vão até 21 anos, ou até, às vezes, até 24 anos se ele está estudando. Eu resolvi botar 21 anos, e esse vai ser o prazo que a gente vai fazer a maior parte das simulações aqui. Vamos lá para a planilha. E o que essa planilha está mostrando aqui? Ó? Se tu investir ao mês R$300 por 21 anos, conseguindo essa taxa de retorno aqui, ó, uma taxa de retorno anual de 8%, tu vai conseguir no final de 21 anos juntar ali quase R$190 mil. Tá longe de 1 milhão, mas já é um valor considerável que realmente vai ser muito interessante para o teu filho ter disponível quando ele tiver 21 anos. E temos que lembrar que tu só investiu R$75.600 e tu conseguiu quase R$190 mil. Se tu investir R$500, olha o resultado, já vai para mais de R$300 mil. R$1.000, o resultado já vai para R$623 mil. Se tu investir R$2.000, aí tu já passa de R$1 milhão. Eu sei que a maior parte das pessoas, especialmente que tem filhos, não vai conseguir investir R$2.000 todos os meses. Mas isso aqui são apenas simulações para tu ter ideia do que é possível. Se tu tem menos dinheiro, possivelmente tu vai precisar de um prazo maior para conseguir aquele mesmo retorno. Por exemplo, aqui ó, R$300, se tu pensar agora num horizonte maior, 41 anos, ele já chega na marca de R$1 milhão. E aí tu pode não ficar muito emocionado de pensar que vai demorar 40 anos. Mas lembra, tu só está investindo R$300 por mês. E quantas pessoas que tu conhece que tem 40 anos e tem R$1 milhão na conta? Quando tu coloca essas coisas em perspectiva, tu vê que realmente vale a pena tu ter consistência no teu plano de investimentos. E outra coisa para tu lembrar, é cada ano que tu demora para iniciar essa tua jornada de investidor ou de investidora, isso custa muito dinheiro no teu bolso. Por exemplo, aqui ó, em 21 anos a pessoa conseguiu quase R$190 mil. Vamos dizer que a pessoa começou 10 anos depois. Ela só tem 11 anos para chegar nos 21 anos, que ó, não chega nem a R$100 mil. E na verdade esse efeito exponencial ele fica mais acentuado quanto maior o prazo de investimentos for. Então assim, não deixa para o próximo ano para tu aprender o básico, para tu começar a investir, porque isso faz muita diferença no teu bolso. E eu sei que a vida tem várias outras prioridades, mas enquanto tu não botar como prioridade a aprender a investir, mesmo que tu aprenda só o básico para fazer uma estratégia que eu chamo de investidor menor esforço, nada vai mudar na tua vida. Eu lamento dizer, mas é muito difícil tu aprender a investir querendo só ver vídeos de 30 segundos pela internet. Tem que realmente tornar isso uma prioridade e dedicar por alguns meses algum momento para estudar realmente a fundo sobre investimentos. Mas vamos seguir no vídeo. Eu já mostrei na planilha que é possível sim tu ter um filho milionário com 21 anos, claro que tu tendo aportes muito altos. Mesmo que tu tenha aportes menores, tu ainda vai conseguir um patrimônio interessante se tu fizer isso pelo esse prazo de 21 anos. E a primeira dica que eu vou dar, se tu tem esse horizonte de investimentos longos, renda variável é o mais indicado. Claro que para tu começar a investir em renda variável, tu primeiro tem que ter uma reserva de emergência. Eu não vou perder muito tempo aqui falando sobre o que ela é, deixa aí nos comentários que eu explico com mais detalhes, mas é basicamente uma reserva que tu pode sacar dinheiro a qualquer momento. E não tem como inventar muito. Vai lá e põe um CDB que rende mais ou menos 100% do CDI. E o tamanho dela geralmente é de 6 a 12 meses o teu custo de vida. E aí isso varia principalmente se o teu emprego é estável. Então tu pode ter uma reserva um pouquinho menor. E se tu tem mais ou menos responsabilidades em relação a obrigações financeiras da tua família. Como a gente está falando aqui para investir para o teu filho, eu vou presumir que pelo menos um filho tu é responsável financeiramente. Então eu acredito que a tua reserva de emergência não deveria ser muito menor do que 6 meses, mas isso é algo que deve ser avaliado caso a caso. Segunda coisa que tu tem que entender, renda variável é como viajar de avião. É seguro se tu fizer da maneira correta, só que é quase que certo que em algum momento tu vai enfrentar turbulências. E quando a gente fala de turbulência em renda variável, eu estou dizendo que provavelmente nesse horizonte de 21 anos de investimento, em algum momento a tua carteira vai cair 20%, 30%, 40%, às vezes até 50% a parcela da tua carteira que tu investir em renda variável. E isso é esperado, é como se fosse uma multa que tu paga
por investir em algo que provavelmente vai te dar um retorno melhor no longo prazo do que se tu só investisse em renda fixa. E aí, para a maior parte das pessoas, a estratégia que faz mais sentido para investir em renda variável é o que eu apelidei de investidor menor esforço. E tu vai investir através de um ETF, que ao comprar ele, tem vários outros investimentos dele. É como se fosse uma caixa de bombom. Compra a caixa de bombom e tem vários chocolates diferentes. Cada ETF já tem a sua regra de formulação. Então, quais são as condições que os investimentos têm que cumprir para serem inseridos dentro daquele ETF? É mais ou menos como se fosse uma carteira automática. Então, os ETFs têm de vários tipos, mas os ETFs que a gente chama neutros, basicamente eles buscam trazer uma carteira que representem a maior parte do mercado e é o que a gente chama de retorno do mercado. Talvez você já tenha ouvido falar do Ibovespa, ele é um índice, e aí existem ETFs que investem nesse índice, que basicamente dão um retorno para o investidor, quase a mesma coisa do que o retorno que o Ibovespa tem. Então, ao investir num ETF, tu tá tendo praticamente nada de dor de cabeça, tu tem que ficar acompanhando muito o mercado e tu acaba tendo o retorno médio do mercado. Só que olha a pegadinha que eu vou te mostrar. Apesar de um ETF te dar um retorno médio do mercado, a maioria dos investidores, ou seja, a média dos investidores profissionais de fundos que tem muita gente trabalhando ali para fazer uma carteira teoricamente melhor, eles perdem para o retorno desse ETF. Então, a maior parte dos investidores perde para um retorno médio do mercado. Eu sei que isso pode parecer meio confuso, eu vou mostrar rapidamente numa planilha aqui para te entender. Eu vou usar um exemplo do Nassim Taleb. Então aqui nós temos simulação de 30 pessoas com a altura delas. E o que o Nassim Taleb denominou como médio cristão seria um mundo onde os extremos acabam não prevalecendo. O que eu estou mostrando aqui nessa figura? Tem a altura de várias pessoas, tem altura desde 1,47 metros até uma pessoa gigantesca de 2,60 metros. E apesar de ter essa variação nas pessoas, a média, está aqui 1,73, e a mediana ficam muito próximas. A média, como tu sabe, é somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Já a mediana seria ordenar esses valores aqui em ordem e aí pegar o valor que dividiria ao meio. Então aqui, ó, esse valor aqui divide o grupo ao meio. Tem 15 pessoas para trás e 15 pessoas para frente. E a gente pode ver que, mesmo que eu consiga achar uma pessoa bizarra, que não existe, sei lá, de 4 metros, a média praticamente não foi alterada. Ela passou de 1,73 para 1,78. Então, mesmo que a gente tenha um valor bem mais extremo, o valor não chega a ser tão extremo para alterar de forma tão significativa a média. Agora, quando a gente pega salários de umas pessoas aqui, a gente pode ver aqui, eu tenho salário de 30 pessoas. E aí, a maior parte das pessoas ganha esse salário aqui, só que aí daqui a pouco nós temos uma pessoa que ganha R$1 milhão. Por causa dessa uma pessoa apenas, a média ela fica muito distorcida. Essa média fica mais de R$36 mil, enquanto que a mediana, ou seja, a maior parte das pessoas não ganha nem R$2 mil. Se eu alterar esse valor aqui para, por exemplo, R$20 mil, a gente pode ver que a média já muda bastante. Então é isso que acontece em relação aos retornos do mercado. A maior parte dos investidores, e eu estou falando mesmo de investidores profissionais, ela não consegue ter um retorno que uma carteira simples de ETF poderia te dar. O que são notícias bem animadoras para quem quer investir, mas não quer perder muito tempo gerenciando seus investimentos. E antes de eu te dar uma dica extra e finalizar esse investimento dizendo 2 investimentos que poderiam se encaixar para a carteira do teu filho ou tua filha, eu gostaria de te pedir para tu se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com as pessoas que eu tenho certeza que as lições que eu estou falando aqui nesse vídeo, se aplicadas, podem realmente mudar o futuro financeiro de uma família no longo prazo. Então eu estou dizendo que a maior parte das pessoas talvez se beneficiaria investindo através de ETFs. Warren Buffett concorda comigo. Mas Felipe, quais ETFs? Bom, aí tem várias maneiras de montar uma carteira, mas uma carteira bem simples seria tu montar um ETF que representasse o mercado americano, que é um dos maiores mercados do mundo, e um ETF que representasse o mercado brasileiro. Por exemplo, o mercado americano, nós temos um ativo aqui no Brasil que é o IVVB11. Ou se tu quiser investir já diretamente lá nos Estados Unidos, o que hoje está muito fácil, em corretoras como, por exemplo, o Banco Inter, que tu consegue investir em ativos no Brasil e com um clique abrir uma conta para investir lá no exterior também, esse ETF que representa o índice americano seria o IVV. E aqui para o mercado brasileiro, poderia investir, tem um índice que é um pouquinho melhor do que o Ibovespa, que é o IBRX,
Então tem o Brax 11 que investe nesse índice, ou talvez tu quisesse dar um peso para mais ações de dividendos, tu pode investir também no Divo 11. E aí tu poderia fazer uma carteira meio a meio, seria uma carteira bem simples, mas que daria um resultado interessante no longo prazo. Só que mesmo sendo uma carteira simples, é importante que ao tu investir em renda variável, tu estude um pouquinho para entender como que ela funciona, porque é muito provável, é praticamente certo que quando tiver uma oscilação de mercado, quando as notícias no noticiário estiverem muito ruins e a tua carteira estiver talvez negativa em algum momento, tu vai ficar com medo e vai querer sacar o teu dinheiro. E aí quando as notícias estiverem maravilhosas, o que a gente chama de céu de brigadeiro, aí tu vai querer botar o teu dinheiro ali, provavelmente pagando muito mais caro. Esse comportamento é muito comum e a gente vê se repetir durante toda a história de investimentos conhecida pelo homem. Eu realmente acho que vale a pena a pessoa colocar isso como prioridade, fazer um curso para aprender a investir melhor, mesmo que seja dessa forma que eu chamo de investidor menor esforço, para aí sim depois realmente ela começar a investir em renda variável. E aí tu deve estar pensando, Felipe, tá falando isso porque tu vende curso de investimentos. não, eu tô falando isso porque foi exatamente o que eu fiz. Apesar de eu ser bastante autodidata e buscar bastante coisa pela internet, em livros, eu fiz vários cursos para aprimorar a minha metodologia de investimentos. E obviamente tu não precisa fazer tudo o que eu fiz para começar a investir, mas um mínimo de estudo focado eu acho que seria mais prudente fazer antes de colocar o teu dinheiro, o dinheiro do teu filho em renda variável. E a dica extra que eu posso falar para vocês é, daqui a pouco, especialmente se tu tiver um benefício tributário ao investir na previdência, que tu faça essa tua carteira através de um investimento de previdência. Porque depois de 10 anos, a alíquota do imposto de renda para esse investimento cai para 10%, que é a menor alíquota de imposto de renda para qualquer investimento, seja de renda fixa ou de renda variável. Também, se tu tiver em certas condições, tu pode ter direito à restituição e isso vai ser um dinheiro extra que tu pode investir na carteira do teu filho. E esse aporte extra pode fazer muita diferença no longo prazo. Mas aí já são alguns detalhezinhos um pouco mais complexos que, de novo, é possível tu aprender, mas eu não vou conseguir passar nesse vídeo aqui agora. E fala aí nos comentários o que tu achou desse vídeo. Lembre-se que investir é preciso para ti e para o teu filho. Um grande abraço e até a próxima.